A cruz que você carrega, a estrela que você admira, o sinal que você repete, você tem certeza que entende o que tudo isso realmente significa? Ou será que foram colocados diante de você como absolutas, justamente para impedir que você questionasse? Já parou para pensar quantos símbolos sagrados, divinos, supostamente puros, escondem significados que, se fossem revelados, mudariam completamente a forma como você vê sua fé, sua religião e até sua própria identidade? O que você está prestes a assistir não é um ataque à sua crença, é um alerta. Um alerta sobre o que está sendo aceito, repetido e venerado, sem que as pessoas sequer saibam a origem daquilo que carregam no pescoço, colocam na parede, tatuam na pele ou usam como proteção. E o mais assustador é que os símbolos mais populares entre as maiores religiões do mundo têm raízes em rituais que jamais deveriam ter sobrevivido ao tempo. Esse vídeo vai te mostrar como diferentes religiões, mesmo aquelas que dizem se opor, compartilham símbolos semelhantes, práticas semelhantes e intenções muito mais parecidas do que a maioria ousa imaginar. Mas antes de revelar o que existe por trás de cada símbolo, inclusive aquele que você pode ter dentro de casa, você precisa entender como esse jogo foi montado e por que ele é tão eficiente em manter as pessoas presas, não em Deus, mas num ciclo de obediência cega. Você vai ver como o mesmo símbolo pode ser adorado como sagrado por um grupo e amaldiçoado por outro. Como uma estrela, uma cruz, uma serpente, uma lua ou até um olho podem ter significados completamente opostos, dependendo de quem está por trás. Mas tem algo ainda mais perturbador, algo que ninguém teve coragem de te mostrar e que eu vou te revelar ao longo deste vídeo. Sim, existe uma verdade por trás de cada símbolo e ela é horripilante, mas só faz sentido quando você conhece a teia de manipulações que foi cuidadosamente costurada por trás da fé. Eu não estou aqui para zombar da sua espiritualidade. Estou aqui para tirar o véu, para te mostrar o que há por trás do altar, do amuleto, da iconografia que se espalhou pelo mundo com um propósito. Te manter olhando para o símbolo, enquanto o verdadeiro poder atua no invisível. Você vai ver como culturas completamente diferentes usam os mesmos elementos visuais. E como isso nunca foi uma coincidência, tem algo sendo transmitido de geração em geração, algo escondido sob a roupagem da fé. E no final deste vídeo, você vai entender por que esses símbolos continuam sendo usados, mesmo depois de tudo o que já foi descoberto sobre suas origens. Essa revelação não é para qualquer um, mas se você chegou até aqui, é porque está pronto. Pronto para olhar além do que sempre te disseram, além do que sempre pareceram ser simples imagens sagradas. No final, eu vou te mostrar o símbolo mais perigoso de todos, aquele que une várias religiões, aquele que está presente onde você menos imagina. E quando você entender o que ele representa, você nunca mais vai conseguir olhar para ele da mesma forma. Mas antes de te revelar essa verdade, você precisa ver como tudo isso começou, porque só entendendo o caminho, você vai estar preparado para enxergar o que realmente está por trás de cada símbolo. Comenta aqui qual símbolo você sempre viu, mas nunca parou para investigar. Talvez o seu comentário revele mais do que você imagina. E o mais chocante é que alguns desses símbolos são versões recicladas de rituais que jamais deveriam ter sobrevivido até hoje. Você já reparou que, mesmo parecendo completamente diferentes, as religiões mais populares do mundo funcionam exatamente da mesma forma? Olha bem, todas têm um lugar sagrado onde só alguns podem entrar. Todas têm líderes que se vestem de forma diferente. Todas prometem salvação e todas impõem regras sobre o que você pode ou não pode fazer com seu corpo, sua mente, sua fé. E o mais absurdo, elas dizem que são opostas. Mas como é que pode tanta semelhança entre o que dizem ser tão diferente? Será que é tudo coincidência? Ou será que tem algo por trás muito maior que ninguém te contou? Repare como funciona. No hinduísmo, os sacerdotes são uma casta superior. No catolicismo,
O padre é a voz de Deus na terra. No islamismo, o imã fala em nome de Alá. No espiritismo, o médium canaliza os espíritos. No budismo, só o iluminado pode ensinar o caminho. No judaísmo, o rabino dita os códigos. Você tem sido enganado dentro da igreja e nem percebeu. Te ensinaram que a alma nunca morre, que o inferno existe e é eterno, que falar em línguas estranhas é dom do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz isso mesmo. A verdade é dura. Satanás implantou falsas doutrinas em muitas igrejas. Milhões estão sendo enganados, achando que estão na verdade. E se você continuar acreditando nelas, pode estar colocando sua salvação em risco. Neste livro digital, você vai descobrir 30 falsas doutrinas mais perigosas que estão sendo pregadas nas igrejas e como refutá-las com a própria Bíblia. Ao terminar de assistir este vídeo, clique no link fixado nos comentários e tenha acesso a este livro que vai te revelar a verdade sobre as piores falsas doutrinas que estão sendo pregadas por muitas igrejas. Não espere, clique e descubra verdades esclarecedoras e nunca mais se deixe ser enganado. Cada dia sem esse conhecimento é um dia a mais sendo manipulado espiritualmente. E no shintoísmo, o sacerdote é quem purifica a alma. Todos eles se colocam entre você e Deus. Todos impõem que para se conectar com o divino você tem que passar por alguém. Isso não é só um padrão, isso é um mecanismo de controle espiritual. As roupas mudam, os nomes mudam, os rituais são adaptados, mas a estrutura é sempre a mesma. Uma figura central que dita a verdade, um templo onde você tem que ir e uma série de regras que te fazem sentir indigno o bastante para sempre depender da religião. Isso é libertação ou é prisão? Jesus disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Mas o que vemos hoje é o contrário. Quanto mais a pessoa se aprofunda nessas religiões, mais presa ela fica. Presa ao medo do inferno, presa à culpa, presa à obediência cega a símbolos que ela nem entende. Todas falam de pureza, mas o que elas fazem é diferente. Algumas dizem que pureza é evitar carne, outras dizem que é evitar sexo, outras que é seguir regras antigas ao pé da letra. E outras ainda dizem que basta você dar dinheiro, mas nenhuma delas fala da pureza de coração, como Jesus ensinou em Mateus, capítulo 5, verso 8. Todas colocam a pureza como algo externo, ritualístico, visual. Porque quanto mais distante essa pureza parece estar de você, mais dependente você fica do sistema religioso. Isso não é fé, isso é algoritmo espiritual manipulando gente inocente. Você já parou para pensar no tanto de promessas que são feitas em nome da religião? Todas prometem paz, cura, libertação, salvação. Mas o preço é sempre o mesmo: submissão. Você tem que seguir, calar, confiar sem entender. E se questionar, você vira rebelde. Mas Jesus nunca disse pra gente aceitar tudo sem pensar. Em João capítulo 2, verso 15, ele mesmo derrubou mesas no templo e expulsou os mercadores com um chicote. Ele não era submisso a líderes religiosos. Ele confrontava. E é isso que falta hoje. Gente que tem a coragem de perguntar: por que todas as religiões repetem os mesmos métodos? Templo, líder, regras, sacrifício, medo. Você pode mudar o país, o nome da religião, o formato da cerimônia, mas a estrutura é sempre igual. E isso deveria te deixar em alerta, porque se todos usam o mesmo modelo, é sinal de que esse modelo funciona para controlar, não para libertar. E se a sua fé depende de repetir rituais que vêm de sistemas criados por homens, então talvez sua fé esteja enraizada não em Deus, mas em tradição. E tradição demais pode matar a verdade. É o que está escrito em Marcos, capítulo 7, verso 13. Vocês anulam a palavra de Deus pela tradição que vocês mesmos criaram. E por que ninguém percebe isso? Porque tanta gente que se diz desperta, iluminada, convertida, fiel, continua obedecendo às mesmas estruturas que Jesus veio derrubar. Porque desde cedo,
desde a infância, já colocam na cabeça das pessoas que questionar religião é pecado, que pensar é perigoso, que investigar é rebeldia. E assim, você cresce decorando o que te mandaram, reverenciando o que não entende e vivendo uma fé que não é sua, é programada. Não é espiritualidade, é sistema. E o sistema odeia quem pensa. Esse canal existe para combater as mentiras que Satanás espalha sobre a Bíblia, desviando muitos do caminho da salvação. Inscreva-se agora, porque aqui você só encontrará a verdade, sempre provada pela palavra de Deus. Você já percebeu como os rostos dos deuses são sempre serenos, as imagens sagradas sempre brilham, os olhos são sempre fixos? Profundos, penetrantes. Parece tudo tão bonito, tão espiritual. Mas será que essas imagens são o que parecem ser? Ou será que o que você está venerando tem uma origem que nunca te contaram? Porque é fácil seguir um símbolo quando ele é pintado com cores suaves e sorrisos divinos. Mas quando você começa a entender o que está por trás dessas figuras, o impacto é tão forte que muita gente prefere continuar cega do que aceitar a verdade. Vamos falar a real, sem enrolação. Shiva, um dos deuses mais populares do hinduísmo, é representado com uma serpente no pescoço, o terceiro olho aberto e dançando sobre um cadáver. Isso não é invenção, está em imagens milenares. Você consegue imaginar o que esse símbolo representa? Domínio sobre a morte, destruição e renascimento. Agora respira fundo. Você sabia que muitos vitrais em igrejas europeias usam elementos parecidos, como olhos que tudo veem e tronos em cima de crânios? Coincidência? Ou um reaproveitamento visual camuflado com outro nome? Ganesha, o deus com cabeça de elefante, é adorado como aquele que remove obstáculos, mas sua imagem quase sempre traz uma cobra enrolada no ventre, doces aos pés e uma postura que representa total controle sobre os desejos carnais. É uma metáfora clara, mas o mais estranho é que elementos como esses aparecem em esculturas cristãs medievais, com santos pisando em serpentes, segurando pergaminhos e com auréolas semelhantes às que Ganesha carrega. Você já tinha percebido isso? O símbolo muda de nome, mas a mensagem continua ali. E o que dizer de Buda? Sempre sentado, olhos fechados, mão erguida em sinal de bênção. Mas a mão dele carrega o mudra, um gesto específico que nas escrituras antigas significava domínio sobre os 5 elementos, um poder espiritual total acima dos homens. Parece bonito, né? Agora para e pensa, porque esse mesmo gesto aparece em imagens de santos católicos, orixás e até em pinturas islâmicas mais antigas. Mesmo quando o Islã proíbe representações divinas, alguém está copiando alguém e ninguém quer admitir. Maria, a mãe de Jesus, é adorada por milhões, mas sua imagem foi construída com base em ícones pagãos da antiguidade. A forma como ela segura o filho, o manto azul, o olhar abaixado, tudo isso já existia séculos antes do nascimento de Cristo. Os historiadores reconhecem sem medo que essas imagens foram inspiradas em deusas como Ísis, que também carregavam o Filho Deus nos braços. A pergunta que ninguém quer fazer é: a igreja precisou copiar uma imagem pagã? Talvez porque as pessoas seguiam mais facilmente o que já conheciam. Alá, o Deus do Islã, nunca é representado em imagem, mas o símbolo da lua crescente e estrela que representa essa fé tem origens muito mais antigas do que Maomé. Era usado em cultos à deusa Suméria e Nana, e depois por culturas gregas e romanas. Mesmo assim, virou o símbolo do Islã. Agora pensa, se o Islã condena qualquer tipo de idolatria, como é que aceitou um símbolo que nasceu no paganismo? Isso não te gera um desconforto? Porque não é só incoerente, é um sinal de que algo está sendo escondido. Os orixás das religiões afro-brasileiras também carregam seus símbolos. A cruz que você carrega, a estrela que você admira, o sinal que você repete, você tem certeza que entende o que tudo isso realmente significa?
Ou será que foram colocados diante de você como absolutas, justamente para impedir que você questionasse? Já parou para pensar quantos símbolos sagrados, divinos, supostamente puros, escondem significados que, se fossem revelados, mudariam completamente a forma como você vê sua fé, sua religião e até sua própria identidade? O que você está prestes a assistir não é um ataque à sua crença, é um alerta. Um alerta sobre o que está sendo aceito, repetido e venerado, sem que as pessoas sequer saibam a origem daquilo que carregam no pescoço, colocam na parede, tatuam na pele ou usam como proteção. E o mais assustador é que os símbolos mais populares entre as maiores religiões do mundo têm raízes em rituais que jamais deveriam ter sobrevivido ao tempo. Esse vídeo vai te mostrar como diferentes religiões, mesmo aquelas que dizem se opor, compartilham símbolos semelhantes, práticas semelhantes e intenções muito mais parecidas do que a maioria ousa imaginar. Mas antes de revelar o que existe por trás de cada símbolo, inclusive aquele que você pode ter dentro de casa, você precisa entender como esse jogo foi montado e por que ele é tão eficiente em manter as pessoas presas, não em Deus, mas num ciclo de obediência cega. Você vai ver como o mesmo símbolo pode ser adorado como sagrado por um grupo e amaldiçoado por outro, como uma estrela, uma cruz, uma serpente, uma lua ou até um olho podem ter significados completamente opostos, dependendo de quem está por trás. Mas tem algo ainda mais perturbador, algo que ninguém teve coragem de te mostrar e que eu vou te revelar ao longo deste vídeo. Sim, existe uma verdade por trás de cada símbolo e ela é horripilante, mas só faz sentido quando você conhece a teia de manipulações que foi cuidadosamente costurada por trás da fé. Eu não estou aqui para zombar da sua espiritualidade. Estou aqui para tirar o véu, para te mostrar o que há por trás do altar, do amuleto, da iconografia que se espalhou pelo mundo com um propósito. Te manter olhando para o símbolo, enquanto o verdadeiro poder atua no invisível. Você vai ver como culturas completamente diferentes usam os mesmos elementos visuais. E como isso nunca foi uma coincidência, tem algo sendo transmitido de geração em geração, algo escondido sob a roupagem da fé. E no final deste vídeo, você vai entender por que esses símbolos continuam sendo usados, mesmo depois de tudo o que já foi descoberto sobre suas origens. Essa revelação não é para qualquer um, mas se você chegou até aqui, é porque está pronto. Pronto para olhar além do que sempre te disseram, além do que sempre pareceram ser simples imagens sagradas. No final, eu vou te mostrar o símbolo mais perigoso de todos, aquele que une várias religiões, aquele que está presente onde você menos imagina. E quando você entender o que ele representa, você nunca mais vai conseguir olhar para ele da mesma forma. Mas antes de te revelar essa verdade, você precisa ver como tudo isso começou, porque só entendendo o caminho, você vai estar preparado para enxergar o que realmente está por trás de cada símbolo. Comenta aqui qual símbolo você sempre viu, mas nunca parou para investigar. Talvez o seu comentário revele mais do que você imagina. E o mais chocante é que alguns desses símbolos são versões recicladas de rituais que jamais deveriam ter sobrevivido até hoje. Você já reparou que, mesmo parecendo completamente diferentes, as religiões mais populares do mundo funcionam exatamente da mesma forma? Olha bem, todas têm um lugar sagrado onde só alguns podem entrar. Todas têm líderes que se vestem de forma diferente. Todas prometem salvação e todas impõem regras sobre o que você pode ou não pode fazer com seu corpo, sua mente, sua fé. E o mais absurdo, elas dizem que são opostas. Mas como é que pode tanta semelhança entre o que dizem ser tão diferente? Será que é tudo coincidência? Ou será que tem algo por trás muito maior que ninguém te contou? Repare como funciona. No hinduísmo, os sacerdotes são uma casta superior. No catolicismo, o padre é a voz de Deus na terra. No islamismo, o imã fala em nome de Alá. No espiritismo, o médium canaliza os espíritos. No budismo,
Só o iluminado pode ensinar o caminho. No judaísmo, o rabino dita os códigos. Você tem sido enganado dentro da igreja e nem percebeu. Te ensinaram que a alma nunca morre, que o inferno existe e é eterno, que falar em línguas estranhas é dom do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz isso mesmo. A verdade é dura. Satanás implantou falsas doutrinas em muitas igrejas. Milhões estão sendo enganados, achando que estão na verdade, e se você continuar acreditando nelas, pode estar colocando sua salvação em risco. Neste livro digital, você vai descobrir 30 falsas doutrinas mais perigosas que estão sendo pregadas nas igrejas e como refutá-las com a própria Bíblia. Ao terminar de assistir este vídeo, clique no link fixado nos comentários e tenha acesso a este livro que vai te revelar a verdade sobre as piores falsas doutrinas que estão sendo pregadas por muitas igrejas. Não espere, clique e descubra verdades esclarecedoras e nunca mais se deixe ser enganado. Cada dia sem esse conhecimento é um dia a mais sendo manipulado espiritualmente. E no shintoísmo, o sacerdote é quem purifica a alma. Todos eles se colocam entre você e Deus. Todos impõem que para se conectar com o divino, você tem que passar por alguém. Isso não é só um padrão. Isso é um mecanismo de controle espiritual. As roupas mudam, os nomes mudam, os rituais são adaptados, mas a estrutura é sempre a mesma. Uma figura central que dita a verdade, um templo onde você tem que ir e uma série de regras que te fazem sentir indigno o bastante para sempre depender da religião. Isso é libertação ou é prisão? Jesus disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Mas o que vemos hoje é o contrário. Quanto mais a pessoa se aprofunda nessas religiões, mais presa ela fica. Presa ao medo do inferno, presa à culpa, presa à obediência cega a símbolos que ela nem entende. Todas falam de pureza, mas o que elas fazem é diferente. Algumas dizem que pureza é evitar carne, outras dizem que é evitar sexo, outras que é seguir regras antigas ao pé da letra. E outras ainda dizem que basta você dar dinheiro, mas nenhuma delas fala da pureza de coração, como Jesus ensinou em Mateus, capítulo 5, verso 8. Todas colocam a pureza como algo externo, ritualístico, visual. Porque quanto mais distante essa pureza parece estar de você, mais dependente você fica do sistema religioso. Isso não é fé, isso é algoritmo espiritual manipulando gente inocente. Você já parou para pensar no tanto de promessas que são feitas em nome da religião? Todas prometem paz, cura, libertação, salvação. Mas o preço é sempre o mesmo: submissão. Você tem que seguir, calar, confiar sem entender. E se questionar, você vira rebelde. Mas Jesus nunca disse para a gente aceitar tudo sem pensar. Em João capítulo 2, verso 15, ele mesmo derrubou mesas no templo e expulsou os mercadores com um chicote. Ele não era submisso a líderes religiosos. Ele confrontava. E é isso que falta hoje. Gente que tem a coragem de perguntar: por que todas as religiões repetem os mesmos métodos? Templo, líder, regras, sacrifício, medo. Você pode mudar o país, o nome da religião, o formato da cerimônia, mas a estrutura é sempre igual. E isso deveria te deixar em alerta, porque se todos usam o mesmo modelo, é sinal de que esse modelo funciona para controlar, não para libertar. E se a sua fé depende de repetir rituais que vêm de sistemas criados por homens, então talvez sua fé esteja enraizada não em Deus, mas em tradição. E tradição demais pode matar a verdade. É o que está escrito em Marcos, capítulo 7, verso 13. Vocês anulam a palavra de Deus pela tradição que vocês mesmos criaram. E por que ninguém percebe isso? Porque tanta gente que se diz desperta, iluminada, convertida, fiel, continua obedecendo às mesmas estruturas que Jesus veio derrubar. Porque desde cedo, desde a infância, já colocam na cabeça das pessoas que questionar religião é pecado, que pensar é perigoso, que investigar é rebeldia.
E assim você cresce decorando o que te mandaram, reverenciando o que não entende e vivendo uma fé que não é sua, é programada. Não é espiritualidade, é sistema. E o sistema odeia quem pensa. Esse canal existe para combater as mentiras que Satanás espalha sobre a Bíblia, desviando muitos do caminho da salvação. Inscreva-se agora, porque aqui você só encontrará a verdade, sempre provada pela palavra de Deus. Você já percebeu como os rostos dos deuses são sempre serenos, as imagens sagradas sempre brilham, os olhos são sempre fixos? Profundos, penetrantes. Parece tudo tão bonito, tão espiritual. Mas será que essas imagens são o que parecem ser? Ou será que o que você está venerando tem uma origem que nunca te contaram? Porque é fácil seguir um símbolo quando ele é pintado com cores suaves e sorrisos divinos. Mas quando você começa a entender o que está por trás dessas figuras, o impacto é tão forte que muita gente prefere continuar cega do que aceitar a verdade. Vamos falar a real, sem enrolação. Shiva, um dos deuses mais populares do hinduísmo, é representado com uma serpente no pescoço, o terceiro olho aberto e dançando sobre um cadáver. Isso não é invenção, está em imagens milenares. Você consegue imaginar o que esse símbolo representa? Domínio sobre a morte, destruição e renascimento. Agora, respira fundo. Você sabia que muitos vitrais em igrejas europeias usam elementos parecidos, como olhos que tudo veem e